Gente, primeiro eu queria fazer um acordo com vocês, ver se tudo bem se a gente atrasar uns 5, 10 minutinhos assim, do horário final, para a gente não perder os debates dessa nossa última mesa. E ainda dá tempo de fazer sorteio para todo mundo no final, que né, não pode deixar o sorteio para lá. Então, tudo bem por vocês, se a gente dá uma pequena atrasadinha? Que bom, obrigada. Bom, queria então chamar a nossa mesa o papel das associações conectando o sistema de inovação, que temos aqui os nossos representantes masculinos da rodada. Vamos chamar então primeiro o Fábio Cervoni, que é coordenador de negócios na Ampay. Ele também é especializado em novos negócios, marketing, relações público-privadas, tem mestrado em gestão de políticas públicas e inovação pela FGV, com uma visão dinâmica e estratégica voltada para a dinâmica política e econômica global. Fábio se destaca pela capacidade de aproximar setores públicos e privados, além de consumidores e produtores, em um ambiente cada vez mais tecnológico e competitivo. Bem-vindo, Fábio. Uma salva de palmas, pessoal. Em segundo lugar, quero chamar o Marcelo Billy, superintendente de inovação da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Ele é economista pela Unicamp, com especialização em finanças na INSPER e MBA executivo na FGV. Antes de atuar na Ambima, ele foi jornalista e assessor de comunicação por mais de 20 anos. Bem-vindo, Marcelo. Palmas para o Marcelo Billy, por favor. Quero chamar agora o Paulo Roque, que é presidente da ABS. Ele é empresário do setor... Paulo? Venha. Ele é empresário do setor de certificação e identidade digital, cofundador da Digiforte, com vasta experiência em negociação internacional com empresas de tecnologia, tendo feito acordos com mais de 100 empresas em diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, França, Taiwan, China, entre outros. Empreendedor, foi sócio fundador também de outras empresas, entre ele a Brasoft e a Brasoftware. É presidente da ABS atualmente até o início do ano que vem. Bem-vindo, Paulo. Palmas, por favor. Por fim, quero chamar o Pedro Braga, que é publicitário formado pela ESPM, com MBA pelo IESE, certificado PROCE, MBI na Unicamp, em negócios exponenciais. Com 20 anos de carreira, o Pedro é CEO da agência Sabiá, especializada em marketing para tecnologia e inovação, e também é diretor regional de Campinas da Anamid, e hoje ele está aqui representando a Vanessa, que é a diretora de inovação da Anamid, que teve um imprevisto familiar e não pôde estar presente, mas com certeza estamos muito bem representados aqui com o Pedro. Então, palmas, pessoal, também. Então, Fábio, Marcelo Billy, Paulo, Pedro, bem-vindos. A gente vai, nesse painel, entender um pouquinho mais sobre o papel das associações no ecossistema de inovação. E a gente viu lá na pesquisa da Rose, logo no início, que as associações estão em 7º lugar no ranking de conexões. Então, acho que a gente tem muito caminho para subir aí nesse ranking. Então, queria entender como as associações desempenham um papel fundamental na conexão de diferentes atores dentro do ecossistema, que facilitam colaboração, que promovem compartilhamento de conhecimento, impulsionam o desenvolvimento tecnológico e econômico. Então, queria saber de vocês, se vocês podem contar um pouco sobre a jornada de vocês, pessoal, em gestão de inovação e sobre como a associação que vocês representam atua como um agente nesse ecossistema. Aí, Paulo, já que você está com o microfone, você foi escolhido. Acho que tem que botar só para cima aí. Alô? Agora vai. Bom, primeiro, falar sobre o patrulhamento de linha aérea. Eu já fiz isso de helicóptero, mas não tubulação de gás. Quando era moleque, aí tinha 25 anos, a gente fazia para instalação elétrica. Hoje em dia tem drone, é muito mais barato, né? Mas aquilo era muito mais divertido, fazer com helicóptero, apesar de ser mais caro, né? Eu sou piloto de helicóptero também, já há muito tempo, né? Mas não é a minha profissão. Minha profissão, eu sou engenheiro civil. E agora estou na ABS, tem empresas, etc. Uma coisa que me chamou muita atenção, em 89 eu fui convidado pelo governo americano para visitar o Congresso e para visitar a Universidade de Stanford. E tive um almoço com o reitor e com os diretores. E eles contaram como o Silicon Valley apareceu. Eles deram todo apoio àqueles estudantes. Na época não chamava startup, era garagem, o cara fazia dentro de casa, né? Era uma região com muita casa.
e eles deram todo o apoio para que aquelas empresas se desenvolvessem. Foi assim que apareceu a HP e tantas outras, né? E eles foram muito assertivos quando eles fizeram isso e criaram pela primeira vez um ecossistema fantástico de criação, de inovação e de surgimento de grandes empresas depois, né? A ABS, ela é uma entidade que tem quase 40 anos. Nós temos aí mais de 1.500 associados, desde as grandes empresas, praticamente todas na área de tecnologia da informação de software, Microsoft, IBM, Google, etc., né? Todas elas, Amazon. E temos também 80% das empresas, são pequenas empresas que precisam de talento para poder se desenvolver. Quando eu assumi a presidência, cerca de 2 anos atrás, um dos focos era me aproximar da academia. Eu lembrava bem daquele exemplo que eu vi lá em Stanford, e nós, conversando com a USP, acabamos conseguindo uma sala aqui, mas o objetivo da sala aqui é aproximar desculpa, aluno e professor de quem precisa destes talentos. Essa tem sido a nossa missão. Nós ainda estamos começando, ainda não podemos dizer que tem uma série de casos de sucesso, mas o nosso foco, o nosso esforço é trazer a academia para junto das empresas, que hoje eu vejo que as empresas trabalham muito separado da academia. E quando eu falo academia, não é só aluno, não, é professor também, principalmente. O professor que tem uma gama de conhecimento muito grande. Nós estamos trabalhando para isso. Essa iniciativa aqui, como a empresa de fazer match e outras iniciativas que nós estamos fazendo, visam caminhar nesse sentido. A ABS vai continuar fazendo um esforço dirigido para que daqui a alguns 3, 4, 5 anos a gente tenha um monte de casos de sucesso na linha do que foi feito na Universidade de Stanford. Obrigado. Testando. Prazer, eu sou o Fábio Cervoni, coordenador de negócios da Ampay. Eu já estou na Ampay há mais de 2 anos. A Ampay, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, multissetorial, que surgiu do encontro de grandes empresas brasileiras que investiam em pesquisa e desenvolvimento com o ambiente da USP, né? Em 1984, houve um encontro de debates aqui na FEA. A partir desse encontro com as grandes empresas investidoras de tecnologia, surgiu então a Associação de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. A gente celebra esse ano então 40 anos, inclusive a gente está organizando aí a maior conferência nossa, é a 22ª conferência da nossa história, quer dizer, 21ª, com o tema de sustentabilidade. A Ampay, ela se encaixa dentro do quadrante da hélice ali, entre fomento barra Estado, governo, academia e empresas, muito parecido com vocês. A gente fica no meio, a gente é a hélice, a gente é quem está acompanhando o que o governo está fazendo, é quem está acompanhando o que a academia está fazendo e quem está acompanhando o que as empresas estão fazendo. A Ampay fica dentro aqui do IPT, acaba tendo, por conta disso, uma proximidade muito boa com os ambientes acadêmicos, mas a gente tem mais de 180 associados, dentre 180, 33 aproximadamente são parques tecnológicos, ICTs e universidades, Inova Unicamp, Parque Tecnológico de São José dos Campos. Temos aí também, dessas 180 associados, mais de 70 faturam mais de 1 bilhão, né? Então, o nosso perfil é exatamente essas grandes empresas que fundaram a Ampay lá em 1984. Então, aí podemos listar Embraer, Petrobras, entre outras aí, Braskem, entre outras tantas inovadoras. A gente até brinca que do índice da Price Waterhouse com a Valor, das empresas mais inovadoras do mundo,
do Brasil, desculpa, das 10 mais inovadoras, 9 estão lá na Ampay. Então, assim, o propósito da Ampay é ser o ecossistema durante o ano inteiro. É muito difícil estar presente em todos os ambientes, sobretudo para as empresas que estão começando a inovar agora, né? A gente sabe que o mercado está expandindo rapidamente em inovação. A gente viu aí o caso da Comgás, é só um dos vários casos em que a inovação está se expandindo, mas é isso. Se ela não gerar impacto para toda a sociedade, se ela não envolver projetos de longo prazo, ela vai acabar se esvairindo de uma hora para outra. A gente viu já muitos casos, como o caso da Comgás, dentro da Ampay, em que se investia muito em inovação e, de repente, numa troca de gestão, parou-se de investir em inovação. Então, o propósito da Ampay é que isso nunca aconteça. A partir do momento que uma empresa entra no ciclo de inovação, ou seja, tenha diretamente ligado à tomada de decisões um comitê de inovação, essa empresa entra num ciclo positivo de inovação. Então, a gente tem vários cases de sucesso no Brasil que a gente poderia se espelhar, e a Ampay está aí para fazer esse tipo de benchmark, network para qualquer perfil de empresa, universidade. Mas, por exemplo, a gente cita muito a Embraer, né, onde você tem aí níveis de inovação altíssimo, onde eles 50% da base de faturamento deles é baseado em produtos lançados nos últimos 3 anos. E quando há uma crise, como foi citado aqui no primeiro bloco, a Embraer investe mais em inovação e não ela corta a inovação. Então, a gente entende que a inovação é solução e não problema para qualquer tipo de crise. Então, a ideia é que a gente promova isso no Brasil inteiro, que a gente consiga articular esses ecossistemas todos. E, de fato, a gente sabe que o Brasil não conhece a si mesmo, inclusive um dos nossos programas é levar delegações brasileiras para ecossistemas regionais, porque a gente vê muita empresa, sobretudo as multinacionais, procurando soluções lá fora, quando aqui do lado já tem uma solução mais barata e útil. Então, a ideia é ver e ser visto, né? A Ampay está aí como uma vitrine de oportunidades e conexões. Então, assim, a gente está à disposição, qualquer um pode se associar, e temos vários benefícios aí, trabalhos específicos, mas sem dúvida nenhuma a nossa maior preocupação é que a gente não deixe de girar esse ciclo aí de inovação e que todas as empresas consigam interiorizar esse processo da melhor forma possível, porque sem continuidade a gente não consegue dar cabo a tudo que a gente precisa fazer na inovação. Oi, bom dia a todos e todas. Eu sou o Marcelo Billy, da Ambima. Então, acho que antes... Bom, a minha trajetória de inovação se confunde com a da Ambima, então eu vou contar da Ambima, aí você já sabe a minha, né? Bom, o que é esse bicho, né? A Ambima é uma associação que representa instituições muito heterogêneas no nosso mercado financeiro, né? Desde uma gestora de recursos, que tem 15 a 20 funcionários, até um grande conglomerado financeiro com alguns milhares de funcionários, né? Com grande capacidade de investimento, tecnologia e tudo mais, né? Só financeiro, do setor do mercado de capitais. A gente está falando do mundo do investimento, não da Febraban, que é os bancos comerciais, né? Então, eu tenho lá desde associados Nubank, C6, Itaú, Bradesco, né? Até a pequena empresa que faz gestão de recurso ali para 1 ou 2 fundos, né? Como é que é a nossa visão de inovação? A primeira tem aquele papel que toda associação tem que fazer, né? Que é, poxa, eu tenho esse mundo heterogêneo de membros que têm acessos muito diferentes à capacitação, ao uso de tecnologia, né? A adaptação a novas regras e regulações. Nós somos um autorregulador também, né? Então a gente tem um olhar para as regras que a gente coloca de quanto aquilo pode inibir ou facilitar a inovação no nosso mercado, né? Então a gente tem essa visão que a maioria das associações tem, que tem um pouco a ver com treinamento, acesso e disseminação de informação. Mas a gente tem uma tradição muito antiga também, e aí que, né, esse conceito que já é velho de competição, né, como é que eu colaboro competindo ao mesmo tempo? De identificar esses espaços em que uma solução pode fazer todo mundo inovar junto, né? Então, a gente tem alguns exemplos disso, um de 40 anos, 45 anos. Eu acho que vocês conhecem a taxa Selic, né, que é a taxa que o Banco Central define todos os dias, né? E o Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é onde todos os títulos públicos, 99% dos títulos públicos estão registrados,
e custodiados, né? Então, esse sistema que diz que esse título é meu, ou é seu, ou né, de banco tal, do banco X ou do banco Y, não existia, né? Isso era feito no papel, né? Então, o meu título aqui, o seu título ali. E foram as instituições do mercado, via a associação que deu origem à Ambima, no passado, que falaram, poxa, seria legal se a gente tivesse um sistema assim. Isso geraria mais segurança, aumentaria a confiança na negociação de títulos públicos para a gente, eu venderia mais título público para os meus clientes, isso cria uma solução para o governo, que de financiamento da dívida pública, e mais resiliência para o sistema financeiro. Então, a associação criou, junto com o Banco Central, esse sistema que é mantido até hoje. Ele é o sistema do Banco Central, mantido pela associação. Né? Então, aquelas falam, como é que a gente melhora isso aqui e cria condições para um mercado que era incipiente há 45 anos atrás, crescer e beneficiar o ecossistema inteiro. Né? O sistema de financiamento, isso é toda a situação hoje que paga para negociar um título no Selic, e tem uma taxa que é do Banco Central e remunera a Ambima pelos 150 funcionários que a gente tem lá no Banco Central, mantendo e desenvolvendo esse sistema. Né? Um segundo exemplo, vocês conhecem a B3, né, que é a nossa bolsa. A B3 foi a origem de duas instituições, a CETIP e a Bolsa, e a BMF, eram três, né, e depois a última fusão foi da CETIP. A CETIP surgiu desse mesmo problema, né, então a gente não tinha um sistema adequado de precificação de debêntures no Brasil, então uma associação foi lá, junto com o mercado, que faremos para resolver esse problema, e criou um negócio que chamava Sistema Nacional de Debêntures. Não é um nome muito bonito, né, para uma startup, mas era uma startup. Né? Que é isso, é onde que a gente vai registrar essas debêntures e saber que elas estão aqui e negociar. E isso depois deu origem a uma empresa que chamava CETIP, né, mas que no fundo resolvia um problema. Né? Então a gente tem muito essa visão de que tem algumas soluções que não fazem sentido todos os nossos associados investirem e eventualmente a gente pode juntos resolver este problema. Então, essa é uma das verticais de inovação que a gente tenta reproduzir. Não é sempre que é possível, porque esses problemas estruturais, primeiro eles precisam existir, né? E depois a gente precisa ter um consenso entre pelo menos as grandes instituições de mercado que a gente precisa fazer. Né? Então, hoje a Match IT está nos ajudando numa dessas jornadas de inovação, de inteligência artificial, e que a gente pensa nela, né, de várias maneiras. Né? Então, hoje o Brasil tem 500 mil profissionais certificados, eles são certificados pela Ambima também. Como é que eu vou usar agora a inteligência artificial para certificar melhor essas pessoas? Né? Eu não preciso mais, daqui um pouquinho, eu não vou precisar mais fazer questões de múltipla escolha para saber se aquela pessoa está apta ou não a atender os clientes na rede de bancos para os quais a gente certifica. Né? A gente faz 15 mil exames junto com a GV em centros de teste no Brasil inteiro por mês. Como é que vocês imaginam a quantidade de questões que eu faço para fazer prova todo dia, né? 15 mil provas todo mês. A inteligência artificial pode ajudar muito a gente, aí eu consigo reduzir o custo para todos os associados que no fim é que pagam por essas certificações. Né? Então tem uma pegada muito de como a gente consegue juntar o ecossistema e chegar nessa conclusão de que, olha, não faz sentido a gente fazer nesse espaço. Depois o que vai virar a gente discute. Né? Qual que é o futuro imediato agora? Eu acho que a Carolina não está mais aí. Né? Ela colocou lá os temas, né? Tinha aqui inteligência artificial e tokenização. Esse é o novo desafio que a gente tem no mercado financeiro. Né? A gente tem várias tokenizadoras e o desafio é, tá bom, quando eu tiver 20... Como essas coisas conversam, né? Se eu tivesse 20 B3 no Brasil, como é que a gente faria para negociar ativos entre 20 bolsas diferentes, né? Então a gente está propondo um exercício com o mercado, tá bom, vamos criar essa infraestrutura que permita que todo mundo se comunique. De novo, é de interesse de todo mundo, ninguém vai ter capacidade para fazer isso sozinho, né? E como é que a gente padroniza e cria uma infraestrutura. Então um pouquinho essa nossa experiência, eu já falei demais, acho que eu passo para o meu colega aqui. Claro. Eu acho que a maioria não sabe o que é tokenização. Se você pudesse explicar o que eu também não sei. Mais ou menos. Não. Bom, tokenização vem do mundo do blockchain, né, das criptomoedas. Né? Então, no fundo, é uma tecnologia que faz uma coisa para o qual o mercado financeiro existe, que é você conseguir resolver um problema de confiança sem ter uma pessoa no meio para dizer que aquele problema está resolvido. Como é que a gente resolve problemas de confiança no Brasil hoje? Né? O Selic diz para a gente onde estão os títulos, quem é o dono e quem não é, ou a B3, né? Tem um custodiante, sempre tem o cartório, né? Diz que a casa é sua e não é minha. Tal.
E essa tecnologia permite que a gente não precise dessa contraparte central, né? Ela tem codificada quem emitiu aquela coisa, que é um token, né, um contrato, e eu rastreio e consigo transferir aquilo para outra pessoa sem ter ninguém no meio, né? Então isso é no meio, não tem essa contraparte que diz isso é seu, eu garanto, né? Não tem um terceiro. Então é um mundo sem intermediários, né? O Drex, que eu acho que a Carolina falou aqui, é isso, é a nossa moeda digital baseada em tokenização, é um token no final. Então o mercado inteiro está olhando para isso, não só o mercado financeiro, mas acho que é onde está, né, a grande discussão, como um potencial de transformação de como a gente faz transações financeiras muito grande, né? O grande desafio é já, tá bom, mas se a gente tiver 30 tokenizadores, ou 40, ou 50, ou milhares, aonde vai ser esse lugar ou esse tipo de padronização em que todo mundo vai poder trocar, né? Se todo mundo tiver a sua moeda, qual é a moeda comum que a gente usa para trocar essas moedas entre elas, né? Então vai ter um token central. O token central é o Drex. Hoje é o Drex, a plataforma do Banco Central. A gente estima que sim, só que o que a gente tem que fazer é como todos nós, então, se todos nós fizéssemos token, qual é essa camada dentro da camada do Banco Central para a gente fazer isso? Eu não sou especialista no Drex. Tá? O Drex já está em funcionamento em operações entre bancos, não é? Não, o Drex está... Gente, desculpa, eu estou falando demais, né? O Drex hoje é um projeto piloto, né? Então a gente brinca que é uma brincadeira de banco imobiliário por enquanto, né? Então o Banco Central está testando. A gente participa do Drex porque a gente tokeniza o título público, né, dentro do Selic. Então o teste do Drex eu vou vender um título público para você, você vai passar o Drex para mim e o banco que tem a moeda do atacado com o Banco Central e liquidar isso tudo para ver se está certo. Rapidinho, qual que é o grande desafio dessa tecnologia, gente? Ela foi uma coisa criada no mundo da desconfiança, dos libertários que acham que não precisa ter governo, não precisa ter ninguém, né? É cada um por si. Então, ela é uma tecnologia baseada na desconfiança nas instituições. Então, ela não tem muita privacidade, né? Porque todo mundo sabe, você rastreia tudo. Então, você usar isso no sistema financeiro não é trivial, porque a gente precisa garantir a privacidade, né? Ninguém quer aqui que todo mundo saiba onde estão os seus tokens, quem tem, quem não tem, né? Então, esse é o desafio do Drex hoje. Polemizar, chega de polemizar. Muito bem. Eu sou o Pedro, estou representando aqui a Anamid, né? E a Vanessa, que é a diretora de inovação. A Anamid é um bebê perto das outras associações, é uma associação que tem 2 anos, né? E a área de inovação que nasceu com a Vanessa tem, eu diria, pouco mais de um ano. Hoje cumpre um papel muito parecido, assim, de acessar, de educação, de acesso ao mercado, de servir de porta o mercado de comunicação, né? A Anamid é uma associação de agentes digitais, não de agências, né? Então a gente tem ali mídia, tem software, Adobe, por exemplo, participa e dá treinamentos de IA para o time da associação. Então, eu acho que funciona hoje, nessa primeira fase, muito como uma ferramenta de acesso a grandes inovações. Algumas startups se aproximam para apresentar para 200 agências, 100 e tantas agências e agentes ao mesmo tempo. Então, acho que tem muito esse papel de facilitar o acesso de empresas que normalmente são empresas médias ou pequenas a um mercado de inovação que seria difícil, né? Você marcar uma reunião com a Adobe ou com o Facebook ou com o Google, sendo uma empresa pequena, não é muito simples. Como uma associação, você possibilita ter acesso a esses grandes players e negociar, e conversar, e criar práticas e políticas nesse contexto de IA, né, e de propriedade intelectual, e dessas discussões todas que estão chacoalhando o mercado de comunicação e conteúdo. É super importante porque a gente também consegue trazer práticas inovadoras e disseminar isso rapidamente, né? Então, como que a gente vai lidar com a propriedade intelectual, como é que essas discussões todas acontecem nesse ecossistema. Então, um pouco esse papel que está sendo feito hoje pela Anamid. A Anamid, então, ela provê serviços de agência? Não, ela é uma associação de agências, ela provê serviços para agências, não são serviços pagos, né? Cursos, treinamentos, discussões, e acessa grandes players do mercado para aproximar também essas inovações das agências. As agências e faz o network. Agências e agentes, né? Porque hoje o ecossistema está mais complexo que agências, né? Tem gente que faz produto digital e muito focado em comunicação, e-commerce, né? Tem outros players.
tem outros players aí também. Do nada ele volta à vida. Queria pedir para vocês rapidinho falarem um pouco sobre quais são os formatos, né, de contato para quem quer, como empresa ou como agente, no caso da Anamid, fazer parte das associações e quais são os benefícios de estar no ecossistema de cada um de vocês. Eu acho que para a Anamid, foi um pouco que eu trouxe, né? Eu acho que o benefício de estar dentro de uma associação é de fato isso, né? Compartilhar boas práticas, ter acesso a grandes players do mercado que, como um ente individual, você teria dificuldade de ter, e principalmente trocar experiências, né? Eu acho que as empresas, um pouco o que o pessoal trouxe, né, de gestão, né, uma dificuldade das empresas, por exemplo. Então, assim, como é que a gente, agora, por exemplo, tem uma grande discussão da reforma tributária, né? Você, como um ente individual, entender isso, se preparar para isso, entender quais são as opções, é uma coisa muito difícil, né? Como uma associação, que muita gente tem os mesmos problemas, né, que eu acho que é o benefício de uma associação, facilita muito você se preparar para as grandes transformações, para entender como o mercado está reagindo a elas. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios. Como é que você se associa? Anamid, né, tem um site lá, você pode se associar como empresa, e aí tem tem direito a voto e outras coisas, ou inclusive como profissional digital. Então tem muitos profissionais, consultores independentes que fazem parte e que também aproveitam aí o network. E aí é um outro tipo de associação, que não tem necessariamente voto, mas tem acesso a alguns benefícios também. Na ABS, uma das grandes vantagens de se ser associado é o networking que você faz. Nós temos aí 14 grupos de trabalho, desde o regulatório, tributário, futuro do trabalho, inteligência artificial, etc. É a chance que uma pessoa de uma pequena empresa sentar na mesma mesa, ainda que virtual, porque as reuniões normalmente são virtuais, né? Com mais 40, 50 pessoas que são diretores, inclusive, de grandes empresas de software. É onde você tem a possibilidade de começar a interagir a uma pessoa que provavelmente você nunca conseguiria falar. Então, o network ele é importante. Além desse trabalho, nós também damos treinamento, agora vamos entrar em inteligência artificial, segurança, LGPD, etc. Nós fazemos também um trabalho muito grande de policy junto ao governo federal, discutindo os temas que impactam a gente, como, por exemplo, a tributação. Desculpa aí a tosse. A tributação, essa é uma briga que nós estamos, a desoneração da folha, o aumento que vai vir muito grande, provavelmente, no setor de serviços de impostos, que é uma coisa que preocupa, porque depois o cliente não quer aceitar o repasse do imposto novo. Nós temos também a parte de inteligência artificial, tem sido uma grande discussão nossa. Nós não achamos que deve ser regulada nos mínimos detalhes a inteligência artificial. Nós achamos que tem que ser uma regulação principiológica, como os Estados Unidos está fazendo, e uma negociação com os grandes provedores de backbone de inteligência artificial, como Google, Microsoft, OpenAI, etc., para que seja feito com ética o posicionamento de uma parte da inteligência artificial. E a gente sente que muitas vezes no Congresso é difícil, porque todo mundo quer seus 15 minutos de glória para poder falar que também entende do tema. Lembrando que a inteligência artificial, essa parte que dá essa brigaiada de um xingar o outro, inventar fake news, o caramba, isso é 1% ou 0,5%. A grande parte da inteligência artificial é automação industrial, automação de processo, é agro, é comercial, são os exemplos que vocês citaram aí, como o da Comgás. É isso que toca a inteligência artificial. Agora, regular uma inteligência inteira, porque tem um foco de conflito de que A xingou B e B xingou A, nós não achamos que é a forma correta de fazer. Além disso, nós temos diversos outros temas que são polêmicos, eu não vou me estender por aqui, mas a gente está sempre trabalhando nessa área junto, principalmente ao governo federal, governos estaduais, para conseguir também fomento para as empresas. Então, tem uma vantagem de você se associar. Quando a empresa é pequena, o valor é coisa de R$130, R$140, até empresas que faturam mais de R$1 bilhão, o valor é R$5.000 aproximadamente por mês. Obrigado. Desculpa.
vai no abis.com.br e lá tem como se associar. E tem o telefone também. Nós temos uma equipe de acolhimento. Tá aí. A Elaine está aí. Tá? É com ela. Tá? Obrigado. Bom, na Ambima a gente tem todas essas tretas aí, reforma tributária e tudo mais, né? Não vou repetir. Isso. Tem uma diferença, o mercado financeiro ele é muito regulado e autorregulado, né? Por bons motivos. Então a gente tem sempre essa discussão, esse trade-off entre inovação, segurança e estabilidade, né? E o quanto você dosa, né? Quanto mais segurança, menos inovação, mais estabilidade, né? Então você precisa, de repente, a grande discussão sempre em torno de inovação e regulação e legislação é em torno disso. Bom, você precisa ser uma instituição financeira para ser associada à Ambima, né? Não é tão barato igual a Abis, então eu não recomendo se você não é uma instituição financeira. Mas a gente, justamente porque a gente entende que para alguns temas, né, inovação, sustentabilidade e educação, que são 3 grandes temas estruturantes, né, de transversais para todas as associações, a gente entendeu que a gente precisava de uma governança mais flexível, até para trazer para perto instituições diferentes, para trazer academia, para discutir educação com a gente. Né? A gente tem programa de qualificação para 500 mil de pessoas, então a gente entende que a gente não sabe fazer tão bem quanto instituições de ensino, então a gente quer trazer para perto. Né? A mesma coisa funciona para a sustentabilidade, a mesma coisa para a inovação. Então a gente criou uma governança um pouco mais flexível, que a gente chama de redes Ambima. Então a gente tem uma rede de sustentabilidade, uma rede de inovação e uma rede de educação, né, da qual qualquer um pode participar. É só procurar no nosso site, ambima.com.br, tem lá informações sobre as redes. Algumas atividades da rede, óbvio, né? Vamos fazer uma rede de blockchain. Não é para todo mundo, né? Porque é uma atividade bem de construção de infraestrutura, mas a gente tem treinamentos, a gente tem um aplicativo que chama Ambimedu, só hoje de graça para todo, mentira, de graça sempre. Um aplicativo de treinamento para os profissionais, que é todo gratuito, então aqueles que se interessam por finanças, né, educação financeira está lá. E as atividades da rede, que vão desde agora de treinamento sobre inteligência artificial, treinamento sobre tokenização, vários sobre sustentabilidade, ficam abertos ao público desses ecossistemas. Então foi o jeito que a gente arrumou para fazer essa tentativa, né, de trazer para perto da associação um público que não está conectado como membros, né, e todos vocês podem participar. E tem lá no LinkedIn, Marcelo Billy, só tem eu com esse nome, é fácil me achar. Obrigado. A Ambima, dentre nós, é a nossa prima rica, né? Isso que fique muito claro. Mas, bom, a Ampay é super acessível também. Eu gostaria até que, para passar o próximo slide que eu tinha separado, a gente está com a nossa conferência aí, entre no site. A gente organizou, serão 40 anos de Ampay, então é a nossa maior conferência. Ela faz parte dos nossos pilares de atividades mais importantes. Então a gente tem a conferência, temos os comitês e encontros temáticos. Quem tiver interesse aí vão ter um encontro temático de Corporate Venture na sexta-feira, com a apresentação do novo case aí da Natura e da Elo Group. Quem tiver interesse em participar aí como um benefício extra, só para conhecer como é que é nossos eventos, me procure, que eu dou essa cortesia para vocês. São encontros muito interessantes, porque é um tete-a-tete, todo mundo conversa, esse ambiente de inovação produz essa facilidade, né? A competitividade fica em outros ambientes, então a Ampay acaba tendo isso muito bem. Então temos os comitês dos encontros, a conferência Ampay, temos o Ampay Academy, que a gente ministra cursos de inovação desde 1985, a gente já ministra cursos, então temos todos os tipos de curso, inclusive o de gestão da inovação, que vem cobrir esse gap problemático aí da gestão em inovação, e aí é um curso que vai desde o básico, passando por recursos, indo para ideação. Então, assim, é um curso bem mão na massa, onde as empresas que são membros da Ampay que ministram, então Embraer, todos eles são os professores do próprio curso. Então, o Educampay. E temos a frente de relações governamentais, estamos sempre lá em Brasília, a Lei do Bem,
Se tiverem qualquer dúvida, 85% dos nossos associados praticam lei do bem, é um dos nossos benchmarks aí mais importantes, acompanhamos muito de perto, temos um ótimo relacionamento com todos os congressistas que estão tramitando, e dentre outros cases, né? Esse caso aí, inclusive, da inteligência artificial, estamos com vocês, menos burocracia, menos advogados e mais inovação na lei. E temos as rotas inovadoras que eu comentei aqui, a gente leva as empresas e os especialistas para conhecerem o Brasil afora. Esse ano temos uma rota com apoio da Embrapi para Belém do Pará, com a ideia de antecipar a COP, e uma para Recife, para o Porto Digital e para o César. Então, a ideia da Ampay é mesmo ser esse catalisador de oportunidades para todo mundo. Qualquer um pode se associar, podem me procurar no LinkedIn, procurar o Fim aqui também, mas na nossa página tem um link de associe-se que eu acabo recebendo. Além desse espectro da nossa agenda regular, a gente trabalha muito pontualmente com a demanda de cada empresa. Então a gente identifica aí o perfil por meio de inteligência artificial do quão inovadora é aquela empresa, e a partir desse perfil a gente propõe cursos de capacitação, benchmarks específicos. Lembrando que a FINEP e o BNDES são nossos associados, então a gente bota já em contato direto com eles. A Embrapi e o NPI celebram conosco um acordo de cooperação permanente, então a gente tem uma agenda comum com eles. Então, assim, a proposta da Ampay, como eu disse aqui, dá visibilidade para a inovação e fazer com que a inovação seja o nosso principal produtor, nosso principal combustível de geração de emprego e desenvolvimento, que, afinal de contas, que futuros que a gente quer para o nosso país, e a gente sabe que sem inovação não teremos sustentabilidade. Então, é por aí mesmo. Fiquem atentos aí, a gente tem a oportunidade de cases de sucesso para os inovadores aí. A gente abre aí a oportunidade para expor durante a conferência, meia hora para o público da conferência conhecer os cases de sucesso. Selecionamos entre 100, 20 são selecionados para essa público. A conferência é dia 20, 21 e 22 no World Trade Center, sendo que no dia 20 são visitas técnicas, tá bom, gente? De agosto. De agosto. Obrigado, gente. Eu proponho. Vocês estão ouvindo? A gente até se aproximar mais, porque nós temos muita pauta em comum junto ao governo federal. Nós hoje trabalhamos com empresas de 17 setores, trabalhamos em conjunto para pleitear, junto ao governo e junto ao Congresso, pautas que sejam importantes para o desenvolvimento do Brasil, né? E acho até, recomendaria aqui para os organizadores, colocar essas informações todas de contato, distribuir por e-mail, por WhatsApp, para quem participou aqui. Obrigado. Eu ia até fechar essa mesa falando sobre isso, né? Sobre como antigamente a gente tinha uma visão de que as associações eram, de certa forma, competidoras, e que cada vez mais elas têm trabalhado de forma colaborativa com temas que são importantes para todos os associados, de todas elas em comum. Fábio, eu queria comentar que você foi o único que não recebeu o memorando sobre a meia Happy Socks aqui, ó, tá todo mundo de Happy Socks. Vamos então só fechar o painel tirando uma foto de todo mundo para a gente poder passar para o encerramento. A Rose fazer aí as colocações finais e o sorteio. Então vamos só bater aqui a imagem, você é representante feminina da mesa.